Fala aí galera, fala meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos para esse vídeo que é a parte 2 da resolução da prova de 2020 do PAS 2, da parte de Química, claro, né? Eu sou o professor Vitor Piauí, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, deixa um like nesse vídeo caso você goste no decorrer da resolução. E deixa aqui nos comentários também o que você está achando, o que você achou desse vídeo, se você viu outras resoluções aqui no canal. Se você não sabe, aqui no canal temos resoluções das 3 etapas do PAS, tá? PAS 1, PAS 2 e PAS 3 desde 2016, tá? Então de 2016 até a prova do ano passado, que é 2022, a gente tem resolução aqui no canal. Com esse vídeo eu tô fechando, né, esses 6 anos aí de resolução completa e cumprindo a promessa que eu te fiz aí nos vídeos atrás, de que até a data da sua prova, a resolução do PAS 2 estaria completa dos últimos 6 anos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 anos, na verdade, né? São 7 provas completamente resolvidas aqui no canal, tá bom? Então, te agradeço demais aí por você ter chegado até aqui. De novo, se você não está inscrito, se inscreve. Se você gostar desse conteúdo, deixa um like, tá bom? Lá na parte 1 do vídeo, na parte 1 dessa resolução, eu comentei com você que essa prova ela está super a cara do PAS 2, né? Ela está uma prova super básica, nenhuma surpresa, certo? Uma grande quantidade de itens de radioatividade, que é essa segunda parte que a gente vai tratar agora. Então esse vídeo aqui ele vai funcionar muito como sendo uma revisão zona, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, cada item desse cobrou um aspecto da radioatividade e é bacana porque a gente consegue comentar sobre cada um desses aspectos, certinho? Então vamos começar aqui, ó. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá, tudo gravando, beleza. Vamos aqui, ó. Pronto. O item 97, ele vai falar o seguinte. O estrôncio 90 e o criptônio 85, além do decaimento beta, também emitem radiação gama. Olha só. Até aqui, o item estava correto, certo? Não estou dizendo que ele está errado, não. Vamos ver o restante ainda. No final eu digo se ele está certo ou se ele está errado, né? Mas até aqui ele está correto. De fato, quando ocorre decaimento alfa e ou decaimento beta, esses decaimentos sempre são acompanhados de decaimento gama, tá? Lembra que alfa e beta são partículas e gama é uma onda eletromagnética, por isso que a gente não chama de partícula gama, né? A gente chama de radiação gama. Então, essa onda eletromagnética, ela sempre acompanha os outros dois tipos de emissão, o alfa e o beta. Então, se o item tivesse parado aqui, ele estaria correto. Além do decaimento beta, né, que ele fala aqui, ó, tanto no estrôncio 90 quanto no criptônio 85, ocorre um decaimento beta, né? A prova foi preguiçosíssima e nem colocou um beta aqui, né? Colocou um B, mas enfim, tá aqui a equação de decaimento beta. Então, de fato, quando ocorre decaimento beta, também ocorre decaimento gama. E aí a gente acaba não representando, porque como gama é onda, é 0, 0, nem tem massa, nem tem carga. Então ele não influencia no elemento que vai ser formado, né, no novo elemento, mas ele sempre acompanha. Aí o que vai tornar o item errado, já estou te adiantando, né, o que vai tornar o item errado é essa segunda parte aqui, ó. Uma vez que em todo o processo de decaimento radioativo natural, ocorre emissão desses dois tipos de radiação eletromagnética. Aí errou. Ele não pode falar que o beta é uma radiação eletromagnética. Primeiro que beta é partícula. É um elétron que é emitido, que é ejetado lá do núcleo do átomo, tá bom? Então esse é o primeiro erro desse item, falar que a partícula beta é uma radiação eletromagnética. Então, viajou, item 97 tá errado, falso, calhorda, item 97 errado, tá? E o segundo erro é falar que sempre em todo o processo de decaimento natural ocorre emissão desses dois tipos. Mesmo que ele tivesse tirado a palavra eletromagnética, né? Mesmo que ele tivesse tirado a expressão radiação magnética, eletromagnética, se ele tivesse falado assim, sempre ocorre emissão desses dois tipos de emissão radioativa, por exemplo, ainda assim estaria errado. Porque pode acontecer de ter somente uma emissão gama. Então, um átomo, ele pode emitir somente gama para poder ficar estabilizado, só para poder diminuir um pouco a energia do núcleo, sem precisar emitir partícula, sem precisar emitir partícula alfa, sem precisar emitir partícula beta, tá bom? Então olha só, sempre que houver emissão alfa, gama vai junto também.
Nunca vai ter emissão alfa sozinha, embora a gente não coloque na equação, porque o gama não faz diferença. Sempre que houver emissão beta, gama também vai junto. Emissão alfa e emissão beta sempre são acompanhadas de emissão gama. Agora, a emissão gama não necessariamente vai ser acompanhada das outras. Pode acontecer de o átomo emitir somente uma radiação gama para poder atingir essa estabilidade. Então, esses são os dois erros que tem nesse item aqui, tá? Entre alfa, beta e gama, só gama é radiação eletromagnética. Alfa e beta são partículas, tá bom? Beta é um elétron que é ejetado do núcleo, enquanto que alfa é formado por 2 prótons e por 2 nêutrons, né? Alfa é 2, 4 e beta é menos 1, 0. Item 97 está errado. Próximo. Tirei aquele outro texto porque a gente não vai usar ele, né? Coloquei ele ali só para caso você queira dar uma lida. Você pode dar uma pausa no vídeo. E se você não quiser, aqui na descrição do vídeo tem o link da prova lá que você consegue baixar no site do Sebrasp. O que importa pra gente é esse daqui, né? Na formação do vidrão, o vidrão ele explica lá no texto anterior, é um vidro, enfim, é um material aí, né? Ó. O objetivo era coletar rejeitos de usinas nucleares, adicionar reagentes, fundir tudo e resfriar rapidamente, formando-se um vidrão. Então o vidrão é como se fosse ali uma alternativa para coletar rejeito nuclear. Mas enfim, isso aí não importa muito pra gente não. Aí ele fala assim, ó, na formação do vidrão, a adição de reagentes justifica-se principalmente para atenuar a atividade radioativa. De novo, né? Se tivesse vindo até aqui estaria correto. De fato, ele faz essa junção ali de coisas para atenuar a atividade radioativa daquele composto, né? Composto, não tem nada a ver com composto, daquele átomo, né? E nem é exatamente para atenuar, porque a atividade radioativa ela depende só do núcleo do átomo. O que esse vidrão vai fazer é barrar, na verdade, né? Essas emissões. Então, até corrigindo o que eu falei antes, mesmo que tivesse vindo até aqui, estaria errado. Porque ele não vai atenuar a atividade radioativa do elemento, do átomo. O átomo vai continuar emitindo as partículas e radiações eletromagnéticas o tanto que ele tiver que emitir. O que o vidrão vai fazer é só barrar essas partículas para impedir que ela chegue do lado de fora, né? Para impedir que chegue no ambiente, nos seres vivos que estão ali próximos, enfim, tá? Então, mesmo que tivessem vindo até aqui, mesmo assim já estaria errado. Mas vamos continuar. Visto que a taxa de desintegração dos nuclídeos diminui consideravelmente quando eles são combinados com outros elementos. E aí aqui ele deixou o item errado 2 vezes, né? Deixou o item erradão. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês cometem bastante, tá? É normal, é natural a gente ter essa confusão, certo? Por quê? Porque a gente estuda 2 tipos de reações, vamos chamar assim, né? As reações químicas e as reações nucleares. Então são 2 tipos de estabilização de um átomo. Os átomos fazem ligações químicas para se estabilizar quimicamente. E alguns tipos de átomos emitem partículas ou radiações eletromagnéticas no seu núcleo para estabilizar ele, para estabilizar o núcleo. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de 2 tipos de estabilidades diferentes. Eu tenho uma instabilidade nuclear, que é o que a gente está falando aqui, no contexto de radioatividade. Estabilidade nuclear é diferente de estabilidade eletrônica, estabilidade química. Por que eu estou gastando o tempo do vídeo mostrando isso para você? Você acha que é à toa? Não, não é à toa. Isso aqui ele já cobrou diversas outras vezes na prova do PAIS 2. Não com essas palavras, mas a ideia sempre gira em torno disso aqui. Vixe, galera, peraí, eu vou pausar aqui a gravação. Ao vivo é assim mesmo, né? Eu vou pausar aqui para poder ligar o computador na tomada, só um pouquinho. Ô louco bicho, né? Quem sabe faz ao vivo. O computador tava na tomada, mas não tava plugado, o cabo não tava plugado no computador. Tava confiante aqui que tava carregando. Mas voltando ao que eu tava falando contigo. Que eu tô gastando tempo aqui no vídeo para falar sobre isso não é à toa, né? Não é à toa porque a prova cobra isso. Ela já cobrou várias vezes, de novo, né? Não com essas palavras, mas com essa ideia de fazer você confundir
a estabilidade nuclear de um átomo com a estabilidade química. Quando eu estou falando de estabilidade química, pessoal, eu estou falando de eletrosfera, tá? Eu estou falando de regra do octeto, estou falando de configuração eletrônica parecida com um gás nobre, que também é conteúdo da matriz do PAS 2, né? Ligações químicas. Estou falando de eletrosfera. Como é que o átomo atinge essa estabilidade química? Fazendo ligações químicas, fazendo reações químicas. Então, quando eu estou falando desse tipo aqui de estabilidade, vou colocar reação não, vou colocar ligação química. A reação química acontece para formar novas ligações químicas, né? Então, eu vou colocar aqui reação química. Então, por exemplo, o carbono. O átomo de carbono, independente de qual isótopo eu estou falando, ele tem 4 elétrons na última camada. Para ficar estável, ele precisa fazer 4 ligações. Então ele vai lá, uma das formas de fazer isso é fazendo 2 duplas com átomos de oxigênio, formando o CO2. Aqui é um exemplo de estabilidade química que o átomo de carbono está indo buscar, está indo atrás. Beleza? Agora, dentro do elemento químico carbono, existem 3 tipos de isótopos, existem 3 tipos de átomos de carbono. É o carbono 12, que é aquele que tem 6 prótons e 6 nêutrons. É o carbono 13, que é aquele que tem 6 prótons e 7 nêutrons. E é o carbono 14, que é aquele que tem 6 prótons e 8 nêutrons. Cada isótopo desse, cada núcleo desse isótopo, vai ter a sua estabilidade relativa, sendo que o mais estável de todos é o carbono 12, porque a proporção entre prótons e nêutrons está igualzinho, né? 6 para 6. Conforme você vai aumentando o número de nêutrons nesse núcleo, tipo o carbono 14, que tem 6 prótons para 8 nêutrons, esse núcleo vai ficando cada vez mais instável. E aí, para trazer estabilidade para esse núcleo, ele pode emitir nêutron, pode emitir partícula alfa, pode emitir radiação gama. Então perceba que a estabilidade do núcleo não tem nada a ver com a estabilidade da eletrosfera. Todos esses isótopos aqui do carbono têm 4 elétrons na última camada. Então, por exemplo, na nossa natureza mesmo, existe CO2 formado com átomos de carbono 12, que óbvio que é a maioria, porque ele é o mais estável mesmo. Mas a gente também tem CO2 em pequena quantidade, formado por carbono 14. Carbono 14 que é formado na atmosfera, não vou explicar aqui como, né? Mas, enfim, vou falar. Vem lá dos nêutrons que o Sol emite, né? Então, quando tem aquelas fusões nucleares no Sol, alguns nêutrons que são liberados dessa fusão acabam chegando aqui na atmosfera, se chocam com átomos de nitrogênio 14 e gera carbono 14, tá? E um próton. Falei, pronto falei, hashtag pronto falei, não consigo trazer informação pela metade para você não. Enfim, então na atmosfera, esses átomos de carbono 14 também tem 4 elétrons só na última camada. Os carbonos 14 também vão atrás de sua estabilidade química, se ligando com o oxigênio do ar, por exemplo, e formando, entre aspas, 2 tipos de CO2. CO2 formado com átomos de carbono 12, que são estáveis tanto quimicamente, tanto eletronicamente, quanto nuclearmente, porque o carbono 12 é o mais estável, e existe uma pequena quantidade também de CO2 formado por átomos de carbono 14, que estão ok com a sua estabilidade química, a sua eletrosfera está ok, só que o seu núcleo tem uma quantidade de nêutron acima do que deveria ter. E aí então ele vai de alguma forma emitir alguma partícula para poder atingir também essa estabilidade nuclear, tá bom? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda estabilidade nuclear com estabilidade química. Quando eu falo estabilidade nuclear, como o próprio nome já fala, eu estou falando de núcleo do átomo. Estou falando da proporção entre prótons e nêutrons neste núcleo. Para atingir estabilidade nuclear, ele faz emissões. Aí pode ser de partículas, alfa e beta, ou pode ser de radiação eletromagnética, gama. Às vezes eu fico achando que eu falo demais, né? Fala aqui nos comentários se fez sentido para você, se foi importante eu gastar esse tempinho aqui do vídeo trazendo esse paralelo. Quero saber sua opinião, tá? Porque aí isso me ajuda a melhorar para os próximos vídeos.
Eu gosto de trazer informação completa porque eu imagino que você está chegando aqui, você quer aprender, né? Então, eu trouxe isso aí para você, para expandir sua mente. E de novo, né? Não estou falando à toa. Não estou falando que é só porque eu gosto de química, porque eu quero que você saiba isso, não é porque a sua prova cobra. Ela já cobrou outras vezes essa confusão entre estabilidade química, que é quando ele se liga com outro átomo, com estabilidade nuclear, que é essa emissão de radiação. Então, ligar quimicamente com outro átomo não vai diminuir a instabilidade, ou como ele chamou aqui, né? Não vai diminuir a atividade radioativa, não. A atividade radioativa depende só daquele núcleo, não de com quem ele está ligado, não de se ele está dentro de uma mistura, né? Nesse caso aqui do vidrão. A atividade radioativa não depende da temperatura, é diferente das reações químicas. Isso foi outra coisa que a sua prova já cobrou, tá? Então guarda essa informação também. Atividade radioativa não depende de temperatura, tá? Não tem nada a ver com temperatura. O único fator que interfere na atividade radioativa de um nuclídeo é o próprio núcleo, é o próprio átomo que vai emitir ou não, com certa taxa, uma quantidade de radiações, de emissões radioativas. Partículas, alfa, beta, ou radiação, gama. Beleza? Vamos lá então para o item de número 100. Ele fala o seguinte: segundo a lei periódica, entre os átomos neutros, ou seja, não é cátion nem é ânion, é átomo sem carga, dos núcleos filhos dos decaimentos beta apresentados, o rubídio apresenta o maior raio atômico. Quem são os núcleos filhos das emissões betas mostradas? Pessoal, o núcleo filho é aquele átomo que é formado após a emissão. Então, o que eu tinha originalmente na primeira linha? Eu tinha um átomo de estrôncio 90, que ao emitir uma partícula beta, se transformou no ítrio 90, em outro elemento químico, né, de número atômico uma unidade maior. Se você pegar aqui na tabela, ó, o estrôncio está aqui, número atômico 38, o ítrio está aqui, ó, número atômico 39. Então, o ítrio, nesse caso, é o núcleo filho dessa emissão beta. E na emissão beta de baixo, você tem criptônio 85, ao emitir uma partícula beta, se transformou em rubídio 85. De novo, né? Um elemento de mesma massa, como é que a gente chama isso mesmo? Isóbaros, lembra disso, né? Então, eu me transformo, o átomo se transforma em um isóbaro dele, com a mesma massa, só que com o número atômico uma unidade maior. Essa é a segunda lei da radioatividade. Então, se você pegar aqui, ó, o criptônio está aqui, número atômico 36, ele emitiu uma beta, se transformou em rubídio, que está aqui, número atômico 37. Então, dentre esses dois núcleos filhos, ítrio e rubídio, quem tem maior raio atômico? O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o raio atômico na tabela periódica, ele cresce do seguinte jeito, ó. Ele cresce de cima para baixo. Quanto mais para baixo o elemento está na tabela periódica, maior é o seu raio. Nossa, professor, eu nunca consigo decorar esse negócio. Uns crescem de cima para baixo, outros crescem de baixo para cima. Para de decorar. Não precisa decorar. Você tem que entender. Vê se faz sentido para ti, ó. O que o período da tabela periódica indica? Indica quantas camadas o átomo tem. Então, os átomos que estão no primeiro período, os elementos que estão no primeiro período, têm uma camada, hidrogênio e hélio. Os elementos que estão no segundo período têm 2 camadas. Os que estão no quinto período têm 5 camadas e por aí vai. Então, quanto mais para baixo da tabela o átomo ou o elemento, né, o elemento está, mais camadas esse átomo apresenta. E qual átomo que vai ser maior? Qual átomo que vai ter mais raio? Um átomo que tem mais camadas ou um átomo que tem menos camadas? Vai ser maior, vai ter maior raio atômico, o átomo que tiver mais camadas. Por isso que na família, no grupo, o raio aumenta de cima para baixo. Quanto mais para baixo da tabela o elemento tiver, maior vai ser o seu raio atômico. Aí você, massa, entendi. Então vou ver. Entre o rubídio e o ítrio, quem tem maior raio atômico? Putz, agora os dois estão no quinto período. Rubídio está aqui, ó, na família 1, no grupo 1, e o ítrio está aqui no grupo 3. E agora, professor? Os dois estão no mesmo período, os dois têm 5 camadas. Como é que eu sei qual dos dois tem maior raio? Aí vem a segunda ordem, né? No mesmo período, o raio aumenta da direita para a esquerda. Quanto mais para a esquerda o elemento tiver... Nossa, que seta horrível, hein? Agora apaguei foi tudo. Vou fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho. Quanto mais para a esquerda o elemento tiver,
maior vai ser o seu raio. Então o raio ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então nesse caso, quem tem maior raio é o rubídio, porque entre o rubídio e o ítrio, o rubídio está mais para a esquerda. Ele falou que o rubídio apresenta maior raio, então o item está correto. Mas por que, professor? Por que no mesmo período o raio aumenta da direita para a esquerda? Por que quem está mais para a esquerda da tabela tem maior raio? E aí eu vou te explicar. Olha só, ambos têm 5 camadas. Concordamos até aqui? O rubídio e o ítrio, ambos têm 5 camadas. Em qual dos dois essa camada vai estar sendo mais fortemente atraída? Essas 5 camadas, né? Em qual dos dois ela vai estar sendo mais fortemente atraída? Onde tem 37 prótons ou onde tem 39 prótons? Quem que vai atrair mais fortemente? Acertou. Aquele que tem 39 prótons vai atrair mais fortemente. Então, se os 39 prótons atraem as camadas mais forte do que o que tem 37, no que tem 37 prótons, o raio vai ser maior, porque os prótons são menos, eles estão atraindo com menos força do que os 39 prótons. Faz sentido? Então, onde tem 37 prótons, o raio vai ser maior do que onde tem 39. Por isso que no mesmo período, o raio cresce da direita, que é onde tem mais prótons, para a esquerda, que é onde tem menos prótons. Beleza? Pessoal, importante, você só vai olhar essa questão de direita e esquerda se os elementos estiverem no mesmo período. Se eles estiverem em períodos diferentes, não tem nem o que olhar, não tem nem o que discutir. Vai ter maior raio aquele que tiver mais para baixo, tá bom? Você só olha direita e esquerda se eles estiverem no mesmo período. Entre o magnésio e o potássio, quem tem maior raio? Potássio. Não precisa nem pensar quem está mais na direita e quem está mais na esquerda. Magnésio tem 3 camadas, potássio tem 4. Então o potássio tem maior raio. Você só olha direita e esquerda se eles estiverem no mesmo período. Beleza? Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre isso. Isso é muito importante para a sua prova. Não vou dizer todo ano, porque todo ano é muita coisa, né? Mas quase todo ano cai item de raio atômico na sua prova, tá bom? Vamos lá em seguida para o item 101. De novo, como eu falei para você, essa prova está mais clássica impossível. Quase sempre cai um item do tipo B, que é de química, e esse item é para calcular meia-vida. É esse caso aqui, essa prova repetiu o padrão, tá? Item 101. Considerando que uma amostra de 100 mg de material radioativo contendo 8% em massa de estrôncio 90 tenha sido encapsulada em um vidro especial para descarte em aterro. Calcule o tempo necessário em anos para que a massa de estrôncio 90 se reduza a 125 microgramas. Sabe o que é microgramas, né? 1 miligrama são 1000 microgramas. Miligrama é 10 a menos 3. Micrograma é 10 a menos 6, tá? Então, deixa eu ver se eu falei certo. 1 miligrama são 1000 microgramas. Qual que é o cuidado que você tem que tomar nessa questão? Você não vai usar como massa inicial os 100 miligramas de material radioativo. Porque desses 100 miligramas, só 8% em massa que é de estrôncio 90. Então, desses 100 miligramas de material radioativo, só 8 miligramas é que são de estrôncio 90. Só esses 8 miligramas é que vão decair radioativamente por conta do estrôncio 90, tá? Então eu quero saber quanto tempo vai levar para esses 8 miligramas se transformarem em 125 microgramas, que é a mesma coisa que 0,125 miligramas. Então vamos lá, ó. Para chegar de 8 até 0,125, se passar uma meia-vida, para quanto que vai decair essa massa radioativa? Vai decair para metade. Meia-vida é o tempo necessário para que a massa radioativa de uma amostra decaia pela metade. Então passou uma meia-vida, vai cair de 8 para 4 miligramas. Quando se passar 2 meias-vidas, aí você vai falar, professor, quando passar 2 meias-vidas vai acabar, porque vai cair os outros 4 que ficou. Não, é sempre metade do que fica. Então se ficou 4 miligramas e passou mais uma meia-vida, vai decair para metade do que ficou.
Se tinha 4 e decaiu metade, ficou 2 miligramas. E assim vai, ó. Passou mais uma meia-vida, 3 meias-vidas, metade do que ficou, 1 miligrama. Passou 4, vou colocar para cá, porque senão vai ficar em cima ali da minha câmera, né, ó. Passou 4 meias-vidas, vai para metade do que ficou, meio miligrama. 5 meias-vidas, metade do que ficou, 0,25 miligramas. E aí, quando passarem 6 meias-vidas, vai para as metade do que ficou, 0,125 miligramas, que é o que ele quer. Ou seja, para aqueles 8 miligramas iniciais decaírem para 0,125 miligramas, tiveram que se passar 6 meias-vidas. E ele informou para a gente que a meia-vida do estrôncio 90 é de 29 anos. Então, se uma meia-vida são 29 anos, 6 meias-vidas, então ó, o tempo que passou vai ser 6 vezes 29. E isso vai dar igual a 174, que é a resposta. Então, como é que você vai marcar no seu cartão de respostas? Centena 1, dezena 7, unidade 4, que é 174 anos. Beleza? Tranquilo? E aí, para a gente poder encerrar, item de número 102, que é o item do tipo C de casa. Outro item do tipo C nessa prova de química. Na parte 1 da resolução, também tinha o item C, do tipo C, né, que era o item 24. E agora a gente tem outro tipo C de química. Legal, né? O C vale mais que o A, né? Acertar um C, você ganha mais ponto do que acertar um A. Então ele fala o seguinte, ó. A finalidade principal de se encapsular em rejeitos radioativos, utilizando-se materiais densos e impermeáveis, como os vidros mencionados no texto, é a formação de uma barreira física que seja eficiente para impedir que as emissões nucleares a atravessem e cheguem ao meio externo. Olha só, no item 102 ele está dando a resposta lá daquele item, do item 99. Volta aqui. Está dando a resposta. No 99 ele falou que o objetivo de fazer o vidrão é atenuar a atividade radioativa do nuclídeo. Tá errado. O objetivo do vidrão ele falou lá no 102, que foi o que eu comentei com você lá naquela época do 99. A finalidade é encapsular, criar uma barreira física para que as partículas que estão sendo emitidas pelo nuclídeo fiquem barradas pelo vidrão. Ele não vai atenuar a atividade radioativa do átomo. O átomo vai continuar emitindo. Só que essa partícula que está emitindo vai ficar encapsulada, vai ficar embarreirada por esse vidrão que vai impedir que essas partículas, essas emissões radioativas, cheguem no meio externo. Que doido, né? No próprio item 102 que veio depois, ele te ajudou com a resposta lá do item 99. Ou provinha boa, né? Essa provinha do PAS. Adoro o NB. Mas vamos lá, ó. Nesse contexto, o tipo de emissão radioativa mais nociva, cara, aqui já matou. Emissão radioativa mais nociva e que necessita de um controle mais efetivo de capsulamento é a radiação gama, tá? Dentre todas, entre alfa, beta e gama, esquece pósitron, não tem nada a ver pósitron aqui. Entre alfa, beta e gama, quem tem maior poder de penetração é a partícula gama. Então, o poder de penetração, ele é maior para a partícula gama. Partícula alfa, pessoal, até a nossa roupa é capaz de barrar. Gama maior que alfa, maior que beta. Partícula alfa, até a nossa roupa. Então, se você for bombardeado de uma pequena quantidade de partículas alfa de fora do seu corpo, a nossa própria camiseta aqui, ó, nossa camiseta, nossa roupa, nossa calça, ela é capaz de barrar. Percebe? Então, o poder de penetração da alfa ele é muito pequeno. O problema é se você ingerir. Se você ingere, aí o que acontece? Como o alfa tem poder de penetração baixo, ele não sai do seu corpo. Percebe? Então, vindo de fora, o maior problema é a radiação gama. Ela é a mais nociva. Ela é quem tem maior poder de penetração. Tá bom? Por quê? Porque ela tem muita energia. Ela é uma radiação eletromagnética. A energia que ela tem é muito grande. Tá bom? Então, o poder de penetração dela é maior. Então, ela é quem precisa ter um controle mais efetivo de encapsulamento. Tá bom? Acho que terminamos, né? Item 102, de fato, é
o último dessa prova, o último dessa série de resoluções para poder completar aqui no canal. Então, para você que vai fazer a prova do PAS 2, no momento que eu gravo esse vídeo, semana que vem, né? Para você que vai fazer, tá completinho aqui no canal. Você tem 7 provas do PAS 2 completamente resolvidas. Então, te agradeço demais pela sua atenção. Se você chegou até aqui, se você não está inscrito no canal, se inscreve, galera. Se inscreve, me ajuda bastante. Tem gente que ajuda curtindo o vídeo, agradeço também. Tem gente que ajuda comentando aqui no vídeo, agradeço demais. Mas não sai daqui sem se inscrever, tá bom? Para você poder acompanhar. E eu vou estar aqui com você também no ano que vem, para você fazer a sua prova do PAS 3, tá bom? Aqui também no canal a gente tem resolução do PAS 3 desde 2016. Eu ainda estou devendo a resolução da prova do ano passado, tá? Que é 2022. Mas assim como eu prometi para você do PAS 2, vou prometer para o pessoal do PAS 3 que até a prova, que vai ser daqui a 2 semanas, vai ter aqui no canal essa última prova que eu estou devendo, que é 2022, tá bom? Então, eu te agradeço demais mesmo, e até uma próxima.